Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de ciências aqui nessa bagaça que é o YouTube. Então antes de começar essa videoaula, não esquece, né, pelo amor de Deus, desce o player aqui embaixo, não esquece de clicar no botãozinho de se inscrever, taca o dedo aí, se inscreve. Não esquece de ativar também o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, já que o YouTube não ajuda a gente. E lembrando que quando a gente fala de educação, o YouTube piora ainda mais a situação. Então, se você puder, eu tô mendigando mesmo, se você puder aí, por favor, recomendar o nosso canal para outros colegas, para outros amigos, eu vou ficar, ó, muito feliz. Eu tenho certeza que a sua aprovação vai vir muito mais rápido. A história sobre isso. Então, hoje, depois da vinheta, nós vamos falar aí sobre mais uma propriedade coligativa, que é a crioscopia. Não deixa de acompanhar essa videoaula porque ela tá muito boa. Se liga só, vem comigo. Então, olha só, o que é crioscopia? Crioscopia é uma propriedade coligativa semelhante ao que nós vimos com as outras propriedades, tá? Então, lembrando que as propriedades coligativas são 4. Tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmometria, tá? Lembrando também que essas 4 propriedades, elas acontecem ao mesmo tempo, então não adianta você achar que apenas uma solução apresenta propriedades crioscópicas, mas não apresenta propriedades ebullioscópicas. Muito pelo contrário, ela apresenta todas as propriedades ao mesmo tempo. Então, o que é crioscopia, tio Rafas? É o abaixamento da temperatura de congelamento. Essa parada de abaixamento da temperatura de congelamento é massa. Se você observar, por exemplo, você vai para uma praia e vai utilizar aquelas caixas térmicas com gelo, tá? Então, você pode, para gelar mais rápido o seu refrigerante, a sua água, você pode simplesmente jogar sal. Isso mesmo, sal. A temperatura de congelamento vai baixar muito rápido e isso vai fazer com que você ali gele seus alimentos, né, ou as bebidas que você vai utilizar muito mais facilmente, beleza? Então qual é o motivo disso? Dificuldade na formação do sólido. Como é que você calcula essa variação na temperatura de congelamento? A variação na temperatura de congelamento, como eu já falei para vocês até mesmo em outras videoaulas, a variação da temperatura de congelamento é uma relação entre a constante crioscópica. Quando eu falo constante crioscópica, eu estou falando de um valor que não muda, que não é modificado, beleza? Você tem a molalidade, beleza? Molalidade, que é uma relação de concentração, já falei disso para vocês. E aqui nós temos o fator de Van Hoff, beleza? Que nós já mencionamos em uma videoaula nossa, onde esse fator de Van Hoff ele é muito importante para a gente conseguir estabelecer uma relação de variação nas propriedades coligativas das soluções baseado na quantidade de íons que ela forma em solução. Então, dito isso, se liga só como a gente vê do ponto de vista experimental. Se liga só. Aqui a gente tem a temperatura de fusão da água pura, que nesse caso é 0 graus Celsius. Aqui nós temos a temperatura de fusão da água agora, na verdade da solução, quando eu adiciono glicose 0,5 mol por litro. Vê que a temperatura de fusão caiu, né? Era 0, passou para quanto agora? Menos 0,93. É claro que essa variação ela é relacionada, ela é proporcional à concentração. Quanto maior for a concentração, maiores serão os efeitos coligativos. Então, nesse caso, se eu aumento a concentração da minha solução de glicose, a minha temperatura de ebulição, aliás, de fusão, vai diminuir na mesma proporção. Se eu duplico, ela vai duplicar. Se eu triplico, e assim sucessivamente. Perfeito? Por que duas soluções diferentes, tio Rafas, elas têm a mesma queda na temperatura de fusão? Por conta do fator de Van Hoff. É por isso que glicose 1 mol por litro e NaCl 0,5 mol por litro, ambos têm a mesma variação na temperatura de fusão. Por quê? Porque apresentam fator de Van Hoff diferentes. Isso faz com que a temperatura de fusão, a queda na verdade, seja igual. Como é que eu evidencio isso num gráfico, tio Rafas? Aqui está um gráfico que nós falamos lá na primeira aulinha sobre propriedades coligativas, que é o gráfico de ponto triplo, né? Então lembra, baixas temperaturas, altas pressões, a substância tende a ficar no estado sólido. Temperatura e pressão intermediárias, ela tende a ficar no estado líquido, altas temperaturas e baixas pressões, ela tende a estar no estado gasoso. Então, quando você tem essa relação entre sólido, líquido e gasoso, você tem justamente uma relação entre a temperatura e pressão, perfeito? Lembrando a vocês o seguinte, quanto mais concentrada for a minha solução,
maior será a variação na temperatura de congelamento. Então, a temperatura de congelamento ela tende a diminuir bastante, relacionada diretamente e especialmente à concentração de uma solução. Então, lembre, quanto maior a concentração de uma solução, maiores são seus efeitos coligativos. Perfeito? Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esquece de deixar o like e não esquece também de conferir os links que eu coloco na descrição dos meus vídeos, tá bom? Então, por hoje era só um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.